Em Atos 3, vai dizer que Pedro e João iam juntos ao templo para orar, buscar a presença de Deus. E na entrada do portão, naquele lugar, havia um homem paralítico que todos os dias era posto à beira do portão para pedir esmolas. Aquele homem, ele vivia da caridade das pessoas. Ele vivia daquilo que as pessoas lhe proporcionavam. E passando Pedro e João, ele para Pedro e João e lhe pede uma esmola. Pedro e João olha para ele. E Pedro diz: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse: não tenho ouro e nem prata, e tudo que eu tenho te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. Irmãos, eu queria deixar essa reflexão para a minha e para a sua vida. Semelhantemente, como aquele homem, existe ainda pessoas que vivem na dependência de uma esmola, de migalhas. E o que seria essas esmolas, essas migalhas? Seria a situação financeira, seria na área da saúde, seria por uma enfermidade, sofrendo por uma enfermidade, seria na vida espiritual. Eu não sei em qual área, eu não sei qual situação de humilhação algumas pessoas podem estar se encontrando nesse momento. Aquele homem, ele vivia dias terríveis de humilhação. Todos os dias ele se encontrava à beira do portão para pedir esmolas, dependendo da caridade das pessoas. E eu vejo aqui que as pessoas, elas davam o que elas tinha sobrando. Muitas das vezes é assim, as pessoas dão o que sobra, e nunca dá aquilo de maior valor. Dá o que sobra, o que está sobrando, a pessoa vai lá e dá. E vemos aqui, a primeira ação que eu vejo aqui é de uma pessoa que está sofrendo. Aquele paralítico, ele estava sofrendo, porque quando ele pediu a esmola para Pedro e João, ele pediu de cabeça baixa. Dá a entender aqui na palavra que ele estava de cabeça baixa. E o ato da pessoa estar de cabeça baixa, com a face encurvada, é uma situação de humilhação, é uma situação de tristeza, é uma situação de sofrimento. E aí Pedro e João olharam firmemente para ele e disse: olhe para nós. Pedro quis dizer: levante a sua cabeça. Nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Sabe o que eu aprendo com essa reflexão? Eu tiro algumas lições dela. Sabe o que eu aprendo? Que nessas idas e vindas das pessoas, cada um ali oferecia aquilo que tinha. Muitas das vezes aquilo que tinha sobrando. Muitas das vezes dava o desprezo. Não olhava para ele. Por isso que aquele homem, ele vivia com a cabeça encurvada. Ele vivia cabisbaixo. Porque muitas das vezes ele não era percebido. Então não adiantava ele olhar para a face das pessoas. Então a única solução era olhar para baixo. Se a pessoa ajudasse, bem. Se não ajudasse também, era uma forma de
retrair a humilhação, né? E quando a pessoa se sente envergonhada, quando a pessoa se sente constrangida, ela logo encurva a face, olha, coloca os olhos para baixo, né? Em posição de tristeza, em posição de humilhação, em posição de medo. E o interessante é que Pedro e João olharam firmemente para aquele homem e disseram: olha para nós. Muitas das vezes, pessoas vão e vêm, mas nem sequer olha para a gente. Pessoas vão e vêm, nem sequer se preocupa com os nossos sofrimentos. Mas Pedro e João, ali, eles eram diferentes. Eles se preocupavam. Esse ato de Pedro falar, olha para nós, é um ato de preocupação. Levanta a cabeça, olha para nós. E olhou firmemente para ele. Sabe que aqui eu entendo que se Pedro tivesse dado a esmola, se Pedro tivesse a esmola para dar àquele homem ia suprir a necessidade daquele momento, ia suprir uma situação daquele momento. Mas Pedro e João, eles tinham algo além para dar àquele homem, algo maior, algo melhor, algo sobrenatural, porque cada um dá aquilo que tem dentro de si. E se dá o que sobra, Pedro e João tinham sobrando. Sabe o que Pedro e João tinham sobrando? Que a ponto de distribuir, de dar, de compartilhar com aquele paralítico, era a presença do Espírito Santo. Era a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na vida de Pedro e de João era tão grande que sobrava a ponto dele falar: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Ele tinha sobrando até para dividir. A presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. E aqui podemos ver que Pedro, ele usou 3 coisas. Ele falou 3 coisas aqui que me chamam a atenção. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo. Pedro e João teve a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, teve a palavra. Levanta-te e anda. Autoridade. 3 coisas que eu vejo que Pedro e João tinham. A presença do Espírito Santo, a palavra e a autoridade. E essas 3 coisas juntas formaram uma só. O milagre. O milagre. Porque o que aquele homem realmente precisava não era de esmola, não era de migalhas, não era da rejeição, não era de comida, não era de bebida. O que aquele homem precisava era da presença de Jesus, era a presença do Espírito Santo fazendo um mover na vida dele, curando as enfermidades. A presença do Espírito Santo, ela cura. A presença do Espírito Santo liberta. A presença do Espírito Santo faz milagre. A palavra cura. A palavra liberta. A palavra salva.
a palavra da verdade. Jesus. Jesus. Foi pelo poder do nome de Jesus. Foi pelo poder da palavra. Palavra da verdade. E vimos aqui que um cristão, ele tem que ter a presença do Espírito Santo. Que quando ele tem a presença do Espírito Santo, ele tem a palavra e ele tem a autoridade. E a palavra e a autoridade vai fazer com que ele cure, vai fazer com que ele liberte, vai fazer com que ele restaure a vida dos outros, a vida do próximo. Porque quem não tem a presença do Espírito Santo, quem não tem a presença do Espírito Santo, não traz vida, não traz vida, traz morte. Mas quem tem a presença do Espírito Santo, tem vida, traz milagre, traz cura, traz libertação. Porque está junto do Espírito Santo, tem a palavra e tem autoridade. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo, operando milagres, prodígios e maravilhas. Mais à frente vai dizer que Pedro e João foram para o templo pregar a mensagem do Evangelho. Quase 5.000 pessoas creram na pregação de Pedro e João, porque eles eram homens cheios do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo traz vida para outras pessoas, edifica a vida das outras pessoas. Quem tem a presença do Espírito Santo transforma a vida de outras pessoas. Discípulo que não tem a presença do Espírito Santo não traz vida. Traz dor, traz sofrimento, traz morte espiritual. E aqui Pedro e João não só curou a enfermidade dele física, mas curou a enfermidade dele espiritual também. Que diz assim, então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando, agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Que tremendo! Além de ter sido curado fisicamente, ele foi liberto. Ele foi liberto espiritualmente, louvando, agradecendo a Deus. Entrou no templo junto com Pedro e João, né? Voltou à vida, trouxe a vida espiritual daquele homem que talvez já estava morto há muito tempo. Então que possamos estar refletindo. Estamos sendo cheios do Espírito Santo para trazer vida na vida das outras pessoas? Cura, libertação, transformação? Conversão? O homem cheio do Espírito Santo, ele anda com 3 coisas essenciais. Não anda nem com ouro nem com prata, mas anda com a presença do Espírito. Ele anda com a palavra e anda com a autoridade. Essas 3 coisas andam junto. Porque tem o Espírito Santo, tem palavra e tem autoridade. Então que possamos refletir
tem sido cheio do Espírito Santo, tem trazido vida? A tua palavra, a palavra que sai da sua boca tem edificado vidas? A palavra que tem saído da minha boca tem edificado vidas? Tem transformado vidas? Tem trazido a cura? Tem trazido a libertação? Essa é uma reflexão para a minha vida e para a sua vida. Que possamos refletir se estamos sendo cheios do Espírito Santo. Que neste dia, esta reflexão venha falar ao seu coração como está falando ao meu coração. Deus te abençoe.